Vamos começar a estudar agora o capítulo 11 de Física, envolve leis de Newton. Na verdade, o que nós vamos estudar, principalmente, significa os princípios da dinâmica. Princípios da dinâmica. Bom, o que vem a ser dinâmica? Dinâmica é a parte da mecânica, que é um ramo da física, que estuda os movimentos e as causas que produzem esses movimentos ou que modificam esses movimentos. Ou seja, dinâmica é a parte que estuda o movimento dos corpos. Agora, é muito importante nós definirmos algumas coisas antes de colocarmos em relação ao que é a dinâmica dentro da física. A primeira coisa que nós devemos definir, para começar de conversa, é a definição de força. E quando nós falamos força, pelo menos na nossa língua, nós relacionamos também a uma noção de esforço muscular, como por exemplo quando nós empurramos um dado objeto. Na figura aqui desse artista plástico brasileiro, a gente verifica que eles estão empurrando, aparentemente com bastante força, um barco para o mar. E isso que envolve, tanto que nós dizemos, eles estão fazendo força, até alguém pode falar assim, eles estão fazendo bastante força para empurrar esse barco. Então nós podemos relacionar essa força, pelo menos na língua portuguesa, para uma força física, um esforço muscular. Mas só que também nós falamos força de outra maneira. Nós falamos força elétrica, nós podemos falar força do vento. Então força ela tem um sentido muito amplo. Mas em física, uma força vai ser definida como uma grandeza vetorial. O que significa isso? Significa que ela tem três coisas. Que ela tem um módulo, ou seja, ela tem um valor numérico, que é chamado de intensidade também, vou colocar aqui, é chamado de intensidade. Significa que ela tem direção e também que ela tem um sentido. Depois a gente vai falar um pouco mais do que significa essa força dentro de física. Mas a princípio, vamos colocar como força como uma grandeza física vetorial, caracterizada por módulo, direção e sentido. Estudamos anteriormente, lá em vetores, que uma dada força, revisão de vetores, bem simples. Estudamos lá atrás, em vetores, que nós podemos definir as forças que atuam sobre o corpo, ou o vetor que atua sobre um ponto, da seguinte forma. Se for no mesmo sentido, só revisando aqui. Tem força 1, aqui tem força 2. Se for no mesmo sentido, como é que vai ficar? Força resultante vai ser o quê? Força 1 mais força 2, por exemplo. Se nós tivermos sentidos opostos, aqui tem força 1, e no sentido contrário tem força 2. Quem vai ser a força resultante? Vai ser o maior menos o menor. Sempre grandeza vetorial. Força 1 menos força 2, por exemplo. Se tivermos um vetor desse tipo, vetores perpendiculares, tem força 1, e para cá eu tenho força 2. Quem é a força resultante? A força resultante é só juntar a linha poligonal de forças. Eu vou ter uma força resultante FR, que é relacionada por Pitágoras. Força resultante quadrada igual a força 1 ao quadrado, mais força 2 elevado ao quadrado. Ficou claro? Bom, isso aí é que nós chamamos de definição de força. Por que eu estou dizendo isso? Porque anteriormente, quando você fazia estudo de movimentos, você utilizava um princípio chamado princípio de Aristóteles. Aristóteles falava que um corpo só se movimenta quando existe uma força atuando sobre ele. Como, por exemplo, esse barco sendo empurrado para a água. Aristóteles dizia, o barco só pode se movimentar se alguém estiver empurrando esse barco. Caso contrário, ele não vai se movimentar. A princípio, parece ser bastante sentido esse tipo de raciocínio, mas só que ele não se sustenta em si mesmo. Bom, qualquer criança sabe que se jogar uma pedra longe, você não precisa ficar empurrando a pedra o tempo todo. Você apenas lança uma força inicial, aí a pedra começa a se movimentar. Dependendo, ela pode ir uma distância maior ou menor, dependendo da força, você até fala assim, dependendo da força que você aplica à pedra. Ou seja, segundo essa ideia que a gente está dizendo,
pode haver movimento mesmo que eu não esteja aplicando uma força à pedra. Ou seja, o movimento existe, e por isso que Aristóteles, nesse sentido, está errado. A regra diz o seguinte, que um movimento, vou escrever isso aqui, o movimento, ele pode existir, ele pode existir mesmo na ausência de forças. O movimento, ele pode existir mesmo na ausência de forças. O que define, e isso que é importante, o que define algo se movimentar mais ou menos, é uma outra força que nós vamos estudar mais tarde, que se denomina assim, força de atrito. Força de atrito é uma força contrária ao movimento. A questão é que se não houver atrito, o corpo se movimenta completamente. Baseado nisso, teve vários cientistas que descreveram maneiras mais completas de como é que o corpo deve se mover. O primeiro deles foi esse gênio chamado Galileu Galilei. Galileu, ele falou o seguinte: Galileu percebeu que o movimento do corpo ele dependia apenas da força inicial dele, o chamado momento, o momento da força dele. Ou seja, uma força inicial que era aplicada no corpo e a partir desse momento ele começava a se movimentar. Como ele se movimentava, Galileu não avançou tanto nisso daí. Mas foi importante para definir uma coisa única, que a aplicação de força, o movimento de um corpo não precisa ter uma força aplicada nele o tempo todo. Bom, mais tarde, que esse é o cara que a gente vai estudar aqui, Isaac Newton, ele formulou uma série de leis matemáticas, que descrevem, não só, nós não apenas imaginamos como o corpo se movimenta, mas ele fez a descrição matemática perfeita perfeita em termos práticos, é claro, de como um corpo deve se movimentar. O que é mais importante ainda, o movimento de tudo que existe na Terra, tudo que existe no universo, inclusive de planetas. Essa foi a grande sacada de Newton. A primeira lei que a gente vai definir, vamos direto ao ponto aqui, a primeira lei de Newton, embora não sejam as palavras dele, nós podemos definir da seguinte forma. Primeira lei de Newton. Um corpo em movimento continua em movimento uniforme até que uma força atue sobre ele. A primeira lei de Newton, chamada princípio da inércia. Ele diz que, em primeiro lugar, o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, fala o seguinte: um corpo em movimento continua em movimento até que uma força atue sobre ele. Ou seja, assim, ele continua em movimento retilíneo uniforme. Então ele continua em movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele. Ou seja, um corpo em movimento continua em movimento até que uma força atue sobre ele, mas esse movimento é retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade não muda. E, a coisa mais óbvia, um corpo parado continuará parado até que uma força atue sobre ele. Isso aqui é chamado de princípio estático. Mas é verificável isso? Será que isso aqui realmente é verdade? Bom, na prática, isso não tem a ver com muita vida real, não é verdade? Por exemplo, ainda voltando para o exemplo do menino, quando nós lançamos uma pedra, nós observamos que a pedra ela não continua em movimento uniforme, ela não continua infinitamente com a mesma velocidade. Ela faz um arco de parábola e finalmente cai. Por exemplo, aqui o exemplo que eu coloquei do menino que pega uma pedra e lança. A pedra faz isso e ela cai no chão. Mas isso ocorre porque temos uma outra força atuando aí. E não esquece que o movimento é retilíneo uniforme, desde que não seja nenhuma força atuando sobre ele. E qual é a força que atua quando o menino cai? Nós estudamos no capítulo anterior. A gravidade. A onipresente gravidade atrai esse corpo para baixo e, consequentemente, ele vai sendo atraído para o solo até chegar ao solo e finalmente parar. Se eu pegar
Segundo o princípio de Newton, se eu pegar uma mesa extremamente longa, e jogar sei lá, uma pedra em cima dessa mesa, de modo que ela deslize sobre a mesa, ela vai se movimentar durante um tempo, mas com o passar do tempo, a velocidade vai diminuir, consequentemente ela vai parar. Por quê? Porque já temos uma outra força. Nesse caso, nós temos a força de atrito, que é a força que impede o movimento. Mas, se nós tirarmos tudo, se nós tirarmos, em termos práticos, claro, tirarmos a gravidade, se nós tirarmos o atrito, isso é observável, que nós observamos, portanto, que a pedra ela continua em um determinado movimento uniforme. Por exemplo, no espaço sideral, longe do planeta Terra, longe das interações que existem, se eu lançar um objeto, ele vai continuar infinitamente numa trajetória, em linha reta e mais ainda, em movimento uniforme, porque não há nada que impeça o movimento. Pelo menos para esses primeiros exercícios que nós vamos fazer, isso vai ser importante, porque, embora na vida real nós tenhamos várias forças atuando no movimento do corpo, pelo menos para efeito de estudo, a princípio, claro, nós vamos considerar que não existe atrito. Você vai ouvir muito isso. Não há atrito no corpo, desconsidere a ação da gravidade, esse negócio todo. Bom, isso aqui é o básico. O que diz a lei da inércia nesse ponto, voltando para esse caso aqui? A lei da inércia diz que um corpo em movimento, ele continua em movimento, uniforme até que atinge até que uma força atua sobre ele. Se o cara, por exemplo, por que nós utilizamos cinto de segurança? Por que nós utilizamos cinto de segurança? Porque quando nós estamos dentro de um carro, aqui a pessoa dentro de um carro, ela tem uma mesma velocidade do carro. Quando repentinamente o carro para por bater em algo assim, o que acontece? A pessoa, se não estiver amarrada, ela continua em movimento uniforme até atingir a calçada e morrer. Entendido? A questão principal é, quando você está dentro de um carro, a sua velocidade é a mesma do carro. Quando o carro repentinamente para, você continua em movimento. Você continua em movimento, o carro não. E você se estraçalha no vídeo. Ficou claro aqui a ideia? Simples, não é verdade? Mas para isso, nós temos que definir, antes de continuar, isso aqui é uma observação prática, claro. Mas para isso, nós devemos definir o que é que nós chamamos de referencial inercial. A pergunta que eu faço é, você está parado ou em movimento? Bom, parado. Primeiro vamos definir o que é velocidade. Uma definição bem grosseira, mas pelo menos pode ajudar bastante quando nós fazemos esses cálculos aqui. O que é velocidade? Por exemplo, um carro, digamos que você veio, foi para a sua escola, seu carro fez uma velocidade média de 50 km por hora. O que significa isso? Significa que ele percorre 50 km em uma hora. Em relação ao quê? Em relação a um referencial. Quando você anda, você vê os objetos na rua mudando de posição, porque sua distância do seu carro para os objetos muda com o passar do tempo. Portanto, você está se movimentando. Ou seja, quando é que você está se movimentando? Você está se movimentando quando sua distância em relação a objetos que você vê passando muda. Por exemplo, nesse instante que você vendo essa aula, você está parado ou em movimento em relação ao computador? Você está parado em relação ao computador, que é um referencial inicial. Por que você está parado em relação ao computador? Porque sua distância em relação ao computador não muda. Não muda, pelo menos de maneira prática, é claro. Não muda com o passar do tempo. Quando você pega um carro e se movimenta com esse carro, por exemplo, sua casa, lá para o shopping, você está parado em movimento. Você está parado em movimento. Você está em movimento. Porque a sua distância em relação, por exemplo, à sua casa, que é o ponto de partida, muda com o passar do tempo. Isso é velocidade. Velocidade, um corpo tem velocidade, um corpo, mas na verdade seria mais correto falar, um corpo ele está em movimento quando o seu espaço muda em relação a um dado objeto, Então, referencial inercial é, como o próprio nome está dizendo, é um ponto de referência que vai indicar. O referencial inercial é o que nós chamamos de ponto de referência,
que indicará se o corpo está parado ou em movimento. Exemplos, vamos colocar assim. Você está andando de ônibus pela cidade. Você está sentado e tem uma pessoa sentada ao seu lado. Em relação a essa pessoa, você está parado ou em movimento? Você está parado. O ônibus está se movimentando, mas em relação a essa pessoa, você está parado ou em movimento? Você está parado. Por quê? Porque sua distância em relação a essa pessoa não muda no decorrer do tempo. Você está nesse mesmo ônibus e vê alguém na parada de ônibus. E o ônibus está andando. Em relação a essa pessoa que está sentada lá na parada de ônibus, você está em movimento ou está parado? Ou você está em movimento. Por quê? Porque sua distância em relação à pessoa ela vai mudando. Você vê a pessoa se afastando. Ficou claro? E para ela é a mesma coisa também. Se há uma variação da distância no decorrer do tempo, você está em movimento. Ficou claro aqui? Beleza. Isso é que nós chamamos de referencial inercial. Por exemplo, aqui, em relação, mas depende muito. Mesmo o mesmo referencial, ele pode estar parado em movimento dependendo do observador. Por exemplo, você aqui, do jeito que você está andando, você está aqui na sua cadeira. Você está na sua cadeira, você está parado em movimento em relação ao computador. Você está parado, porque a velocidade não muda. Em relação ao Sol, você está parado ou em movimento? Bom, você está junto com a Terra, né? E a Terra está se movimentando em torno do Sol, porque a distância está mudando em relação ao Sol a cada segundo que você fala. Portanto, você está em movimento em relação ao Sol. Ou seja, dependendo do referencial que você colocar, você pode mudar essa indicação. Ficou claro aqui a ideia? Ok. Vamos ver outra parte aqui. Isso aqui foi a primeira lei de Newton. Vamos ver agora a segunda lei de Newton.